Glória a Deus, que estamos mais uma vez pela graça de Deus para trazer aqui o nosso entendimento da palavra do Senhor. E nesta noite nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, na terceira análise, falando sobre ensinamentos preciosos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos aproveitar para os dias atuais, para não sairmos do caminho certo, para não perder a salvação. No capítulo 12, no versículo 33, Jesus está dando seus ensinamentos. E ele diz assim: vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Olha que palavra sábia que o Senhor nos deixou. Não é para você pegar suas propriedades e vender. Não é para isso. Mas também não é para você pôr seu coração nelas. Então, quando ele diz assim, olha, vocês podem dar esmola do que vocês têm, vocês podem aproveitar o que vocês têm para ajudar as pessoas, para não ser sua. Porque, na verdade, tudo que nós temos não é nosso. O meu carro não é meu, minha casa não é minha. Está comigo para ser administrado. Depois da minha morte, outra pessoa vai dirigir meu carro, outra pessoa vai morar na minha casa. Tudo que é meu vai passar para alguém, porque tudo que nós temos, nós deixamos nesse mundo quando nós partimos para a eternidade. Nós nunca levamos nada, ninguém leva nada. Então as pessoas não deveriam viver como se elas não fossem morrer. Muita gente vive assim, como se não fosse morrer, ajuntando dinheiro, ajuntando tesouros, muitas vezes até de forma injusta, como nós temos visto alguns ministros do STF que chegaram no patamar mais alto da seção jurídica do Brasil, e lá estão fazendo coisas indevidas, como aquele que saiu agora, se aposentou, Luiz Roberto Barroso, comprando uma mansão de 22 milhões de reais nos Estados Unidos, cometendo injustiça e crueldade, e agora a mão de Deus pesou sobre ele. A sua mansão vai ser leiloada, ele perdeu tudo e ele chora, mas apesar de chorar, ele não se arrepende da sua maldade, dos seus pecados, porque na última sessão que ele participou ainda como ministro do STF, ajudou a votar a favor do aborto e contra a vida. Então nós vimos que ele está triste porque está perdendo os seus bens, mas não está preocupado com a sua salvação, não está preocupado em conhecer o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, não está preocupado em andar no caminho de Deus. E esse é o pensamento de muita gente. É como se a pessoa fosse ficar aqui para sempre. Então eu vou ganhar muito dinheiro, vou comprar muitas propriedades bonitas em lugares bons e vou ter uma vida farta e larga. É como aquela parábola que o Senhor contou a respeito daquele fazendeiro que olhou para as suas plantações e falou: nossa, quanto trigo, não cabe no meu celeiro. O que eu vou fazer? Ah, já sei, vou derrubar o meu celeiro, construir celeiro maior e vou colher tudo e colocar tudo ali, e vou dizer para minha alma: você tem guardado para você muitos bens para muitos anos, come, bebe e se alegra. Mas Deus disse, naquela noite alguém pediria a sua alma. Então, ou seja, quando você morre, todo o seu esforço para enriquecer não adianta nada, se torna inútil, fica tudo aqui. O maior bilionário do mundo, ele fica miserável da noite para o dia, porque ele não leva um centavo do que é dele, fica tudo aqui. Mas aí o Senhor está mostrando um outro lado dessa história, uma outra face. Ele disse: olha, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Então lá o tesouro acumulado no céu não corre risco nenhum perigo. O tesouro acumulado no céu, a bolsa não envelhece, o tesouro não acaba, lá não entra ladrão para roubar, você não pode perder isso para nenhuma potência estrangeira e a traça também não rói. Essa é a grande verdade, a questão que nós muitas vezes nos recusamos a enxergar, que nós precisamos ter um tesouro no céu. Mas que tesouro é esse? É ouro, prata, diamante, joias? Não, é o tesouro do amor, da santidade, das boas obras que nós fazemos.
Muita gente ainda não descobriu a felicidade de ajudar uma pessoa necessitada. Muita gente ainda não descobriu como é bom ajudar alguém que precisa. A paz que a gente sente, a satisfação de estar ajudando alguém que precisa, principalmente porque você passa a entender que se você está ajudando, você tem poder para ajudar, você não precisa ser ajudado. E a alegria que você causa na pessoa que está passando dificuldade, você levanta a sua mão e ajuda, é indescritível. Nós precisamos descobrir essas pequenas felicidades, porque assim nós estamos acumulando tesouro no céu. E por que nós queremos acumular tesouro no céu? Porque o próprio Senhor disse: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E eu pergunto para você, aonde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Quantas pessoas brigando por dinheiro, por merreca, quantas atrocidades nós estamos vendo, filhos matando os pais para ficar com dinheiro, esposa matando o marido para ficar com o que é dele, marido matando as esposas para ficar com o que é delas. Então, olha, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Um mundo em que as pessoas, elas não têm mais amor. O amor que elas têm é ao dinheiro. Mas Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Se o seu tesouro for a salvação, seu coração estará no céu, bem guardado junto a Deus. Nós sabemos que essa vida é uma vida cheia de agruras. Nós crescemos rapidamente, nós envelhecemos rapidamente, o tempo passa e nós aqui estamos esperando o momento de ir para a eternidade. Mas muitas pessoas não estão esperando isso. Muitas pessoas não estão se preparando. Muitas pessoas não querem nem falar desse assunto porque não estão prontas, não sabem o que as espera. E como a Bíblia diz que a salvação é pela fé e pela graça, quando a pessoa não sabe para onde ela vai depois da morte, ela não tem fé para ser salva, ela vai se perder na eternidade. Ainda que ficasse aqui, ainda que não morresse, vai envelhecendo cada vez mais até virar um amontoado de carne envelhecida que não tem capacidade para operar mais nada. O nosso corpo vai enfraquecendo com o tempo, vai deixando de funcionar. É próstata grande, é problema de estômago, é problema de intestino, é problema respiratório, é problema circulatório, é tanto problema que vai surgindo porque essa máquina do corpo vai envelhecendo e vai impossibilitando a vida aqui. Quem quer ficar aqui para sempre? Eu não quero. Algo melhor me espera, você jovem eternamente no céu. Jesus prometeu vida eterna e disse que lá os velhos serão transformados. Lá o jovem terá no mínimo 100 anos de idade. Paulo disse que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram à imaginação do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Grandes e belíssimas surpresas aguardam os salvos, aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que disseram sim ao Senhor Jesus. Eu entrego minha vida ao Senhor, cuida da minha vida, cuida de mim, dirige a minha vida para o céu, Senhor. Aqueles que se entregaram realmente de verdade, que foram transformados em novas criaturas, que passaram pelo milagre do novo nascimento e estão prontos para acumular tesouros no céu, para quando chegar lá, serem bem recebidos pelo Senhor. Que tesouros são esses? Obras de caridade, obras de amor, perdão, misericórdia, boa vontade, ajudar todo mundo que precisa. É isso que acontece. O Senhor disse: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ah, mas eu faço bem, as pessoas não reconhecem, não importa. Eu vou ser recompensado pelo que eu faço, não pelo que o meu próximo faz. Eu vou ser recompensado pelo que eu estou fazendo para a minha família, não que a minha família está fazendo para mim. Eles serão recompensados pelo que eles fazem, eu serei recompensado pelo que eu faço. Então nós temos que aprender a seguir a palavra de Deus, a ter temor de Deus, a obedecer a palavra de Deus e saber que nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter um relacionamento pessoal com Ele e isso é bastante. Isso nos leva a outro assunto, a parábola do servo vigilante. Então Jesus diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe.
Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, o que ele está dizendo? Ele está aconselhando lombos cingidos, o que é? Um cinto em volta dos lombos, ou seja, está bem vestido, preparado para se levantar e sair quando for preciso. Acesas as candeias, as lamparinas, as lâmpadas, para não ficar no escuro, para estar sempre preparado, esperando o Senhor voltar. A qualquer momento ele vai voltar, e muita gente já está com as candeias apagadas, não tem mais fé, não acredita mais, não espera mais, espera somente nessa vida. E Paulo disse que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Temos que esperar em Cristo para a vida eterna, para o céu, para o paraíso. Essa palavra que deixa muita gente escandalizada: mas você quer morrer? Não, eu não quero morrer, eu quero viver. E para o Senhor não é morrer, é viver. Mas seu corpo tem que morrer, o corpo tem que ficar mesmo. Até o dia da ressurreição, até o dia do arrebatamento, esse corpo tem que ficar. Mas o meu espírito estará guardado com o Senhor Jesus Cristo, e eu estarei plenamente consciente do que está acontecendo lá no paraíso. O meu eu interior, o verdadeiro eu, não essa casca que eu uso para andar nesse mundo, mas o meu verdadeiro eu estará consciente na presença do meu Salvador. Essa é a minha fé, e essa é a fé que salva, a fé na palavra de Deus. Então ele diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sejam semelhantes aos homens que esperam o seu patrão, o seu Senhor, para quando ele voltar das festas do casamento, vocês poderem abrir a porta. Assim que eles baterem na porta, vocês abrir, para ele entrar, para ele se aconchegar na sua casa. Então, o Senhor diz assim que são bem-aventurados aqueles servos, quando o Senhor vier os achar vigiando. Ele diz assim: em verdade vos digo que se cingirá, ou seja, passará um cinto e os fará sentar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quando? Pode ser na segunda vigília, pode ser na terceira vigília, pode ser na quarta vigília, em qualquer situação, qualquer momento que ele chegar. Por quê? Porque nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor, viver uma vida digna, uma vida que honra o nome do Senhor, uma vida que realmente glorifica o nome do Senhor, viver para Ele e não para nós. Muita gente quer viver aqui nesse mundo, muitas pessoas falam: nós queremos viver, mas Paulo disse que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não é a minha vida que conta, não são as minhas vontades que contam, mas a vontade do meu Senhor, que vai me salvar de todas as situações difíceis em que eu me encontrar, basta que eu confie nele. E ele ainda completa dizendo: olha, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Ou seja, se eu soubesse que hora que o ladrão vai invadir a minha casa, o dia e a hora, eu ficava atrás da porta com um pedaço de pau esperando para pegar esse ladrão de surpresa. Eu não sei, então eu tenho que estar sempre atento, porque a qualquer momento ele pode entrar, e se ele entrar eu tenho que estar preparado para defender minha família. Assim também a nossa alma, nós temos que estar preparados. Não sabemos quando Jesus vai voltar, mas nós precisamos viver todo dia como se ele tivesse prestes a voltar a qualquer momento, para ele não nos encontrar desapercebido. Ah, o Senhor vai demorar, eu posso fazer coisa errada, depois eu mudo de vida. Não, você pode não ter tempo para isso. A sua vida é preciosa para Deus, mas é você que tem que cuidar dela. Você é o pai de família. A sua vida, no caso, seria a sua família. Portanto, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem virá a hora que não imaginais. Você fica pensando: vai ser em tal hora, não vem, tal hora, não vem. Eu fico imaginando ali aquele pessoal que foi em cima do monte esperar Jesus voltar, no tempo da Ellen White, o pessoal da igreja adventista, não os de hoje, mas os de antigamente. Eles foram para cima do monte, venderam as propriedades e compraram um manto branco e subiram em cima do monte e ficaram esperando Jesus voltar, porque ela havia afirmado que Jesus ia voltar naquela ocasião.
Mas como ela pode dizer uma coisa dessa? É tão contraditório, porque o próprio Jesus disse: o Filho do Homem virá a hora em que não imaginais. Então é na hora que eu não imagino. Não deve ser agora. Essa é a hora que ele vem. Não é quando eu estou imaginando. Eu tenho que estar esperando a todo o tempo, mas eu não posso saber o dia nem a hora. Ninguém vai saber, está cheio de revelação. Jesus revelou que é para mim que vai voltar em tal dia e tal. Mentira, irmão, é tudo mentira. É mentira. A gente percebe que quando Jesus fala no capítulo 24 de Mateus, no sermão, ele fala sobre a sua vinda, e os discípulos perguntam ao Senhor: quando acontecerão essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda? Ele responde: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Por que ele diz que não o Filho sabia? O Filho também é Deus, o Filho é onisciente, porque o Filho, naquela situação, ele era apenas um homem, ele havia deixado a divindade no céu, e como homem ele não sabia, ele não tinha como saber, ele era apenas um homem que veio para viver em santidade e para morrer em nosso lugar. Quando ressuscita e reassume a sua natureza divina, os discípulos, muito espertinhos, se aproximam dele e dizem: Senhor, tu restauras nesse tempo o reino a Israel? Ele responde dizendo: a vós não pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, agora ele sabia, porque agora ele havia assumido a sua natureza divina, mas ele não ia falar, não pertence saber. Nós temos que vigiar e não ficar sabendo, vai ser em tal dia, vai ser tal hora, bom, vou viver absolutamente até aquele dia. No último dia eu mudo de vida. Não, irmão. E não adianta fazer isso também, porque nisso não há sinceridade. Deus quer um coração sincero para seguir a Ele, para servir a Ele. Então não adianta você pensar que você engana Deus. Ninguém engana Deus, irmão. Não tem como enganar o Senhor. Então Pedro diz assim, olha, versículo 41, disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então, o que ele está dizendo aqui? A parábola do mordomo fiel e prudente, o que é? A pessoa que tem um trabalho para fazer para o Senhor e faz com dedicação, com carinho. Senhor, eu vou dar o melhor de mim. Mas é um trabalho tão simples, tão humilde. Não importa, não importa. O Senhor fez tanta coisa humilde, nos deu tantos exemplos bons, e muitas vezes tem pessoas procurando cargo na igreja, cargos elevados, cargos de altas responsabilidades, para aparecer, para mostrar que tem alguma importância. Nós não temos importância nenhuma, irmão. Nós somos pecadores e Jesus Cristo é o nosso Salvador. É só isso que importa. Então nós precisamos pegar o trabalho que nos é dado e fazer. Se o pastor falar: olha, você vai para a porta. Um dia, no ano passado, o pastor que estava na igreja em Viradouro falou para os irmãos que estavam no púlpito: tinha uns quase 10 obreiros no púlpito e não tinha ninguém na porta. E o Senhor falou: alguém pode ajudar a ficar na porta? Eu disse para ele: pastor, eu fui consagrado a presbítero, mas eu não deixei de ser diácono. Eu vou para a porta agora, Senhor. E eu fui. E eu queria que outras pessoas fizessem o mesmo, mas infelizmente as pessoas ou estão acomodadas ou elas não querem se humilhar a fazer uma coisa que acham que não é obrigação delas. É minha obrigação. Ainda que eu fosse o pastor da igreja, não tem problema nenhum eu descer e ficar na porta. Eu servi as pessoas, eu servi os irmãos. Jesus serviu, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Quem sou eu para não fazer isso? Mas o Senhor está dizendo: olha, aquele mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs na responsabilidade os seus servos para lhes dar a ração, ao alimento a tempo, será bem-aventurado quando o seu Senhor voltar e achar ele fazendo assim, servindo fielmente. Lhe dará toda a responsabilidade dos seus bens. É uma pessoa confiável, uma pessoa que realmente merece toda a confiança do seu Senhor. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis.
Então, essa é a grande realidade. Se o servo ele for fiel, ele for dedicado, ele fazer o melhor que ele pode para servir ao Senhor, mesmo o Senhor parecendo estar ausente, quando o Senhor vier, ele terá sua recompensa, porque o Senhor, ele vê tudo o que acontece, ele sabe de tudo o que acontece. Mas se aquele servo disser, o Senhor vai demorar para voltar, eu posso fazer o que eu quiser, vou me aproveitar das pessoas, vou tomar o que é das pessoas, vou viver uma vida maravilhosa aqui na terra, Jesus está dizendo, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora que ele não imagina, e ele vai receber a sua parte com os infiéis. Para onde vão os infiéis? Para a condenação, é para onde ele vai também. E ele adverte dizendo, e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então ele está dizendo que a pessoa que conhece a vontade de Deus e não se prepara, não faz a vontade de Deus, vai ser muito punido. Mas aquele que não sabe, mas também não faz, vai ser punido também com menos açoite, com menos castigo, mas não deixará de ser castigado, porque a salvação é pela fé, irmão. A salvação, Deus não pode ser injusto para dar salvação para quem não se dedica, não faz a obra de Deus. Não tem como. Você vai ser recompensado pelo que você faz, não pelo que o outro fez. Então o Senhor está dizendo, a quem muito for dado, muito vai ser cobrado. Se você recebeu responsabilidade, se você recebeu talento, se você recebeu inteligência, capacidade para fazer a obra de Deus, faça, porque senão vai ser cobrado de você e o preço muitas vezes é caro. Mas o Senhor está dizendo, aquele que muitos lhe é confiado, muito mais se cobrará. Então, olhe o que você está fazendo na obra de Deus, olhe o que você está fazendo com a sua vida. Olha se é isso que você quer para a sua vida, porque realmente o Senhor vai cobrar de você tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer. O que fez de errado e o que deixou de fazer certo. Porque um dia todos nós estaremos diante do Todo-Poderoso para dar conta da nossa vida. E Ele sabe até onde nós podemos ir, o que nós podíamos ter feito, o que nós podíamos fazer e o que muitas vezes nós não fizemos por negligência, por falta de fé, por má vontade. Vamos continuar na presença de Deus, vale a pena. Vamos acumular tesouros no céu, vamos acumular recompensas no céu, onde ladrão nenhum vai roubar. Quero continuar aqui orando pelos irmãos, tenho orado pelos irmãos, orem por mim, por minha família. Orem pelo pastor Olival, pela igreja de Morro Agudo, orem pelo Brasil, o Senhor está nos dando livramento. A qualquer momento, o Senhor encerra esse ciclo de terror que o Brasil viveu. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.